Olá, seja muito bem-vindo ao seu, ao meu, ao nosso programa que tem como objetivo eliminar tudo aquelas caraminholas, plantaiolas ou problemas que estão plantando na sua massa cefálica. O Thiago fez uma introdução muito massa aqui. Mas eu me perdi aqui, você viu já, né? Tá ótimo. Já fiquei nervoso. É bom que tem roteiro. Bom, nós vamos te ajudar a responder muitas perguntas. A gente pensa e a gente olha a academia de um jeito muito distante e muito pelo contrário, a academia ela é um espaço da comunidade e ela precisa responder os problemas da comunidade, da sociedade. Quanto mais perto você tiver desse mundo, né, desse universo que ele é acadêmico, ele é distante, é melhor, né? Perguntas muito bem elaboradas, cientificamente, comprovadamente, analisadas num grupo de pesquisa, num total de 0 participantes. Mas que a gente está elaborando ainda aqui e vai ficar com muito mais ainda envolvimento. Nós vamos começar, então, conversando sobre os temas. E hoje nós vamos falar sobre o quê, Thiago? Mas um amigo meu tem falado o como é importante pensar sobre o money. O dinheiro, cara. O inexorável, o galanteador, o presidente desse dinheiro todo, o professor Michel Constantino. Professor, presente aí pra gente. Quem é o professor Michel Constantino? Professor que está aí há quase 20 anos no CDB e trabalhando com essa área de economia, né? Trabalhando com economia, que a gente veio desde o curso de administração e 20 anos aí trabalhando. O CDB tinha um campus lá em São Gabriel do Oeste, onde foi que eu comecei. E agora estamos aí no mestrado e doutorado em desenvolvimento local, trabalhando com ciência e também com a parte prática. Juntando essas duas coisas, que é o mais importante aí para a gente discutir um pouquinho hoje. Como que eu posso ter dinheiro no fim do mês se ele acaba no quinto dia útil? Bom, se ele acaba no quinto dia útil, tem alguma coisa errada, né? Ou seu dinheiro está muito curto, ou seu planejamento de mês está muito errado, né? O bolso não pode estar furado, não? Professor, não pode ter isso? eu sempre fui muito bom no jogo do Banco Imobiliário. Já ajuda já ou não? Com certeza ajuda, com certeza. Mas o Banco Imobiliário é o seguinte, o Banco Imobiliário você sempre tem que acumular cada vez mais. Sim. Né? Se a gente aprendeu isso, já é um bom caminho. Professor, antes da gente, lógico, a gente fazendo essas brincadeiras aqui, a gente queria saber quem é você. O senhor falou o que faz, né? Mas quem é você? Bom, eu sou professor da CDB, né, há quase 20 anos e também sou consultor de empresas e pesquisador. O meu tempo maior hoje é pesquisa, né? Então a gente trabalha com pesquisa, sou cientista realmente da área de ciências sociais aplicadas, né? Que a gente chama que é a área que compõe a economia, ciências sociais aplicadas. A gente gosta muito de publicar e orientar alunos. Então eu tenho mais ou menos 20 e poucos alunos que eu oriento entre mestrado e doutorado e também da graduação. Então eu sou professor que gosta de usar a ciência das minhas aulas e também como modo de vida. Minha filosofia de vida é usar a ciência. Então, o Michel é um cientista, realmente. Cientista nato, né? Só até copiou nosso óculos A gente não combinou, beleza? Professor, a gente conversou antes, essa coisa de ciência, de cientista, né, que o senhor trouxe, ela é muito... Por um bom tempo ela foi muito caricata, né? Dizer assim, cientista é uma pessoa, é um doido com cabelo bagunçado, aquele estereótipo de Einstein com jaleco lá, mas não é assim, né? Ser cientista tá muito mais uma pessoa normal, né? Não tá dentro. Você até lembrou que em um tempo atrás... Ele ia falar na minha época, e realmente ele é velho. Ele trouxe umas coisas aqui que eu falei, Thiago, isso aqui não faz sentido pra nós, cara. Não, mas tinha um personagem super famoso na televisão chamado Bickman. Lembra? Eu não lembro. Não, mas, cara, era muito legal. Era um programa que Pesquisa tinha um outro personagem lá vestido de rato. Acho até que o ratinho da televisão lá imitou ele. E tinha uma menina louca e esse cara ele fazia experimentos na televisão. E, nossa, eu adorava aquilo. A gente acha que cientista tá muito só dessas áreas. Aí não, a ciência ela tá por aí. Não, o cientista ele tá em todos os momentos agora, em empresas, né, fora da universidade. E ele hoje também é um cara de negócios. Sim. É por isso que eu tô bonitinho desse jeito, né? Bem montado. Arrumadinho aqui. Até porque a gente tem que também passar uma imagem boa para os nossos alunos, né? Então é importante, porque você vai atrair novos alunos. Olha, eu também quero ser igual a esse cara. Então a gente é um espelho, né? O senhor falou aquela questão do... Ele estava falando lá no início, que ele falou um negócio muito real, que quando você olha... Eu olhava com alguns professores do ensino médio e falava, pô, você não quer ser professor, não. Eu tinha um professor que parecia sempre que ele estava doente, cara. Ele vinha arrastando, assim, a vida dele. O cabelo bagunçado. Era ruim esse negócio. Eu falei, não quero ser professor, não. Isso é triste, cara. Mas não, o senhor falando real. Pois é. Então a gente realmente tem que mostrar. Olha, sofrida, né? Eu sempre falo o seguinte, quando o professor reclama
reclama de alguma coisa, fala o seguinte: lembra que você é o único profissional que tem todos os feriados do ano. Tá certo? Todos os feriados do ano. Ouviu, Thiago? Todos os feriados do ano parou, o professor para, pô. Mas é porque ele se planeja, o Thiago não. Então ele deixa acumular, ele tem que fazer no feriado, tá vendo? Aí a gente tá conversando com a pessoa. Noite, na A madrugada. gente tem que ir falando com a pessoa certa. Mas falando de uma pessoa de sucesso, essa pessoa que tá aqui do nosso lado foi iluminada, agraciada com um prêmio agora, né, professor? Com certeza. Prêmio Fundect, como que foi ele? A gente foi agraciada em 2021 com esse prêmio, né? Em primeiro lugar aí como professor de destaque na área de impacto do setor público, né? Essa área que a gente trabalha com a economia, né? E então a gente vai avaliando eficiência dos gastos municipais, governo federal, governo estadual. Então a gente tem um grupo de pesquisa, né, que trabalha com essa parte de analisar esses dados. E aí a gente gosta de publicar, tem mais de 100 artigos publicados, né, internacionais. E isso traz para a gente uma bagagem boa, que foi agraciado com um prêmio. Esse prêmio foi um prêmio financeiro, né, uma remuneração aí da Fundect, muito importante esse prêmio. Então a gente... Ela é uma caixa registradora. É money Lembrando, já pra mandando um você. abraço pro Márcio, presidente da Fundect. Falei, Márcio, Grande amigo meu. com Ó, o certeza. Merchan, já aparece aqui o nome, né? Eu falei para ele, Márcio, você que é administrador, você sabe que o que motiva as pessoas, muitas das coisas são financeiras. Então o pesquisador também precisa dessa motivação. Você fica feliz, chegando no Natal, né, professor? Comprar presente aí já vai ajudar. Com né? certeza, né? Você tem que... Toda vez que entra um recurso a mais, Você né? não tá Que você não está esperando, e entra mais, pô, você fica feliz da vida. Agora é importante gastar com você. Mas aí, como que funciona esse gastar com você? Porque, por exemplo, uma pessoa como Eu só gasto o com... Wellington, ele vai sempre querer gastar com ele mesmo. Só que esse exemplo é fictício que o Thiago tá dando, tá? Não que seja assim. Mas, mesmo. por exemplo, o Wellington vai querer comprar roupa, cara, pra ele, viajar, comer. A gente só se vive uma vez, né? O Thiago sempre fala assim, eu tenho um amigo, né? Ele tá colocando o Wellington no agora ele negócio, eu tenho focou um em amigo. mim. Isso E aqui é é ele, pessoal. né? E é ele. Corta meu pescoço aqui, eu não digo quem é. Tá dizendo... Gastar com você é o seguinte, é gastar da maneira correta. Né? Quando a gente faz um curso, né, Thiago? Quando a gente faz um curso na CDB, por exemplo, está gastando de maneira correta, a gente está investindo na gente, né? Então isso é importante. Muita gente pergunta assim, Thiago, eu ganho muito pouco, eu ganho 2 mil, 3 mil reais, 1.500 reais. Aí o cara fala assim, tá bom, mas o que eu invisto? Mas quer investir em ações, por exemplo. Poxa, você ganha já pouco. Você ainda não teve educação financeira, quer investir em ações? Não, investe em você, faz um curso, começa a aprender primeiro. Esse investimento pessoal é o que dá. Eu sempre fui muito pobre, minha família é muito pobre, a gente cresceu nisso, crescendo em investimento em educação. Professor, essa é uma baita dica, cara. Uma baita dica. Mas é difícil. Ai, gente, a ansiedade também não me faz pensar Não, isso. essa frase... Às vezes eu fico... Como eu falei, a gente só se vive uma vez, né? Eu quero comer um X-Bacon, um milkshake e amanhã eu quero fome. Essa é a frase do jovem. E só se vive uma vez. E aí você vai lá, torra o cartão de crédito, você nem sabe quanto você vai... Você fica pensando, e agora? Como vou pagar essa fatura, né? Isso aí, quando chega aos 50 anos, ele tá cansado já, não produz mais nada. Aí fala assim, o que eu fiz quando eu tinha 18 anos? Lembra aquele meme que aparece assim, eu vivo no dia seguinte, né? A pessoa depressiva, cheia de conta. Mas assim, eu acho que viver o momento é importante. Né? A gente vive, claro, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas olhar o futuro e planejar esse futuro, porque é o seguinte, é muito fácil, Thiago, a gente pensar no curto prazo. Né? A gente olha no curto prazo, olha, amanhã o que vai acontecer? Né? Então é fácil. Eu posso morrer amanhã? Pode, mas então vamos fazer tudo isso. Não, Mas você tá tem que vivo pensar o hoje, seguinte, o que eu faço para não morrer amanhã? Justamente. Então você tem que se cuidar para isso. Né? Então o planejamento é importante. Então quando a gente olha o futuro, é isso. É claro que você tem que tirar algumas coisas, por exemplo, deixar de ir numa festa, deixar de escutar um rock and roll lá, para poder... No futuro você está mais tranquilo. Porque já pensou você chegar no futuro e falar assim, por que eu não fiz isso no passado? É o meio termo. Então esse é o grande problema. Então é bom você planejar isso. E na ciência não tem como fazer também. A ciência é a mesma coisa. Você tem um período lá, você vai fazer o seu doutorado. Aí você tem um período, tem 4 anos para fazer o doutorado. E aí como é que você planeja isso? Você tem que, nesses 4 anos, defender. Então você tem que ter toda uma etapa. É a mesma coisa. Se pensar, daqui a 4 anos eu sou doutor. Faz essas etapas. É a mesma coisa com dinheiro. Professor, de maneira assim, educacional, dentro do Brasil, não se tem essa, como que eu posso dizer, essa cultura de planejamento financeiro, de planejamento de vida, né? Não se aprende. Não, eu ia dizer isso aqui agora, mas porque quando a gente olha alguns vídeos na internet, outro podcast, alguém sempre fala assim, precisa ter uma educação financeira lá quando você é criança. Mas... eu não tive isso. O que eu faço agora? Desisto da vida? Agora é hora de voltar. Eu falei, investir em você. Investir em estudar essas questões. Hoje, o Banco Central tem um programa nacional onde está implantando, né, na educação financeira em todas as escolas públicas. Então já tem, né, eu até visitei umas escolas estaduais
aqui do nosso estado, onde está fazendo isso. Os professores de português, história, matemática e geografia são capacitados, porque não é um tema único, é um tema transversal, Sim, né? sim. E aí já está mudando. Então vai mudando esse panorama aos poucos. Também é geração, né? A geração vai mudando essas questões. As gerações também tem gerações que gastam mais, outros gastam menos, gostam de poupar mais. Tudo depende. Agora, o Brasil ele é muito diversificado. Então, realmente, a gente precisa mudar essa mentalidade, mas está mudando. Eu sempre olho isso com um ponto de otimismo, principalmente das pessoas que mais estudaram. É um país continental, né, professor? É um país continental e são várias realidades. O senhor falando da questão da educação, e entra muito na nova Base Comum Curricular, que é a BNCC, ela traz essas reflexões, porque a gente não pode só aprender o conteúdo, né? Existe uma vida que precisa ser aplicada a esses conteúdos. Né? E eu acho que muito dos problemas, né, é esse distanciamento da prática. Justo, que às vezes eu fico muito na teoria, fico falando, mas quando a gente vai viver aquilo, aplicar não consegue. ali. É aquela pergunta, não sabe onde começar. Esse é um ponto-chave. São 2 pontos-chave. A questão da prática e a questão de olhar problemas e querer resolver com um ponto só. Todos os problemas são complexos. O mundo hoje é complexo, é em rede, né? Você não pode querer resolver um problema de um município, de uma comunidade, você analisando uma coisinha. A economia funciona assim, então eu tenho que fazer isso. Não é assim. Aí você chama um geógrafo, você chama um psicólogo, você chama toda uma gama de profissionais para responder aquelas questões. Então, esse é um dos problemas hoje. A gente quer imediatismo, né? Mas os problemas são complexos. Né? Então, hoje a gente vai discutir um pouco, falar um pouco de inflação, essas coisas toda da economia. E é difícil as pessoas compreenderem. Mas quando você olha na rede social, o pessoal vai falar assim, não, deveria fazer isso. Manda embora o ministro da Economia, manda embora o presidente, manda embora... Não é assim, é muito complexo. Então, se fosse mandar embora só e resolver tudo, era fácil. Não, mas não é fácil. tem até uma pergunta aí. Por que sempre quando tem uma entrevista com esses ministros, secretários, eles sempre falam que a economia está ótima? E a gente, no mercado, no dia a dia, a gente vê que não está. O que acontece? Então, é dar otimismo? Não sei. Então, com certeza. Sei lá. Pensa você, é que você tem que colocar no lugar dele. Trabalho. Pensa você como ministro da Economia, né? Ou então, por exemplo, ministro da Saúde. Imagina você começar a falar só de coisas ruins. Você é o chefe maior daquele momento. Você começar a falar... Porque olha só como é que funciona a economia, Tiago. A economia funciona como expectativa. Se, por exemplo, o ano que vem, você está pensando que, olha, eu tenho uma coisa legal que vai acontecer na minha vida, eu vou receber mais, eu vou ganhar mais, eu tenho um emprego novo. A expectativa que você tem faz você se motivar mais, psicólogo, se motivar mais e você consumir mais, você produzir mais, investir mais. Imagina se o cara ficar falando que as coisas vão acontecer Justo, se eu falar mal do meu trabalho, Isso, quem é que vai acreditar, né? Então, Não, pensa no lado dele. Minha e a mãe gente tem diz- até uma pergunta da nossa audiência que eles falaram assim: falo. professor, por que o aumento da inflação é prejudicial? Então, aí entra a ciência e a prática. Né? É aí que a gente... Que é essa conversa que a gente estava tendo aqui essa agora. conversa aí, que a ciência e a prática. Então, eu estudo os dados, né? E os dados, o que os dados mostram? Então, a gente faz lá um modelinho econométrico, tal, bonitinho. Os alunos vão- Econométrico? O que é isso, isso, gente? Que é a parte da estatística que a gente tem de estudar estatística econômica. Então, a gente chama econometria. Econometria. Meus alunos todos, lá do mestrado e doutorado, estudam isso até na Nossa. graduação. Mas, assim, resumidamente, eu coloco os dados... Os dados da inflação e vejo o que está acontecendo. Ah, e o eu que comparo um com o outro. Isso, e impacta na vida das pessoas. Então, a inflação, por exemplo, é o aumento dos preços. Por que é ruim isso? A gente, como economista, a gente fala assim, a pior taxa que existe é a inflação. Porque os nossos salários não aumentam conforme a inflação. O nosso salário sempre é linear. Ele aumenta muito pouco ao longo do tempo. Como os preços das coisas aumentando, você perde o poder de compra. Então, você compraria essa camisa no começo do ano, né? Essa camisa, muito bonita a camisa, né? Essa gravata mais bonita ainda. Essa camisa no começo do ano. Ai, meu Deus! R$100, olha só. Essa camisa é R$100. Aí você tem os R$100 para comprar. Só que essa camisa vai passar por um processo inflacionário e no final do ano ela vai custar 120. Mas você só continuou com os seus R$100. Mas não é mais fácil a moeda, o Banco Nacional imprimir mais dinheiro e aumenta o nosso salário? Nunca sempre mais esse- você fale isso Professor, na vida. não, Nunca não, mais você fale Me isso na explica vida. isso que eu nunca entendi. Nunca mais Porque fale isso na você vida. tá com pouco dinheiro, eles falam assim, a gente comprou dólar. Gente, imprime o real que a gente Olha tem já. só, pessoal. A impressora aí. Cortem essa parte aí. Nunca mais fale isso na Thiago vida. dando show de horror aqui, meu amigo. Não, mas cara... Aí na ciência explica muito bem isso, tem muita literatura sobre isso, Thiago. O que acontece? Muitos gestores falam sobre isso. Por que não imprime dinheiro, o Banco Central vai lá, imprime e resolve o problema da população? Você acaba com a população quando faz isso, na verdade. Quanto mais moeda, a inflação é um fenômeno monetário. Quanto mais dinheiro tiver, mais as pessoas vão gastar e mais vai aumentar o preço das coisas.
Essa é a diferença. Então, na verdade, você tem que ter um equilíbrio da moeda. Você não pode. A moeda é demanda e oferta. Então, nunca mais fale isso. E para os gestores também que estão ouvindo isso, porque a gente, quando dá aula para os alunos, a gente fala, você vai virar um secretário, vai virar um presidente, vai virar um prefeito. Então, nunca imprima moeda. Isso é uma política monetária que vai atrapalhar, principalmente os mais pobres. Mas esse de não imprimir moeda tem que haver com essa... O governo lançar uma moeda nova, por exemplo, que foi lançado de R$200... Tem a ver também, tem a ver também. Isso aumenta o volume de dinheiro e aumenta mais o consumo. Né? Então, imagina o seguinte, eu sei que você ganha aí perto de R$10 mil. Né? E aí, 10 mil é o preço da ração da minha cadela. Aí, professor, é pouco mais. Triplicou o seu salário para 30 mil. Você vai, você vai guardar os 20 mil? Você não vai gastar nada dos 20 mil? Lógico que não, eu vou ter uma vida insana. É isso. Então, se todo mundo receber mais... vão comprar mais, os preços vão aumentar mais e vai prejudicar quem é mais pobre. Entendi. Entendeu? As pessoas vão querer lucrar mais. Isso. Então, na verdade, você tem que ter um equilíbrio na moeda. Então, o Banco Central é o responsável por isso. O Banco Central atual sabe muito bem disso. Se fizer isso, vai... O que aconteceu aí durante a crise da pandemia? A gente teve um aumento de crédito durante a crise, né? Você teve crédito aí, auxílios, bolsas, você teve aí a questão de recursos para as empresas. Tudo isso fez a inflação aumentar. E tem mais ou menos um prazo quando a gente conserta isso, professor? Porque eu vi uma matéria que falava assim, alguns países desenvolvidos falavam, até daqui 11 anos ainda a gente vai sentir um pouco de impacto daquilo que nós fizemos agora, esses créditos, né? E isso no Brasil, como que acontece? Porque... Isso vai diluindo ao longo do tempo, porque para de criar esses créditos, os juros aumentam, as pessoas consomem menos e aí isso vai, ao longo do tempo, ela vai liquidando. E como que faz esse cálculo, professor? Como que eles conseguem prever que daqui 11 anos vai dar um atraso na economia? Existe um sistema hoje do Banco Central que controla toda a entrada de dinheiro e toda a saída de dinheiro e consumo. Existe um sistema e tem uma taxa que é calculada dia a dia. E aí avaliado pelo Copom, que a gente vê falando, o Banco Central reuniu, o Copom vai aumentar a taxa de juros. E aí eles avaliam como é que está esse sistema. E eles estão fazendo políticas para controlar isso. Tem um sistema todo bem organizado. O Brasil é um exemplo disso no mercado financeiro mundial. Não, e falando sobre esses modelos, a sua maior experiência também é em fazer essas pesquisas com o próprio governo, né? Entender como que está funcionando a economia. É isso que eu ia perguntar, professor. Eu estava lendo um pouquinho no currículo do senhor. É uma pessoa conhecida, né? Aí é nosso podcast. O senhor pesquisa sobre dados e esses dados estão relacionados a políticas públicas, né? Como que é isso, Políticas públicas, gente, são essas ações aí que para a população, para a sociedade. Isso. Os governos estaduais, municipais e federais fazem políticas, né, que impactam nossas vidas. Né? Então, por exemplo, aumenta um imposto, vai impactar na nossa vida. Diminui o imposto, também impacta na nossa vida. Cria uma política de saúde, de educação. Então, corta o Bolsa Família. Corta o Bolsa Família, ou aumenta o Bolsa Família. Né? Então, tudo isso impacta na nossa vida. É isso que eu vou analisar. Então, eu analiso esses dados e vejo qual que é o impacto nos municípios, principalmente no nosso estado. Nosso estado é o que eu acompanho mais, né? Pego o Mato Grosso do Sul e fico sempre olhando as políticas do estado e vendo como que isso influencia. Muita gente acha que algumas políticas são muito positivas, quando você dá dinheiro para as pessoas, por exemplo, ou dá alguma coisa, ajuda ou não, por exemplo, em vez de você ajudar a ensinar, você dá o peixe. Então, essas coisas a gente fica medindo. Então, a gente mede e fala, isso aqui está errado. Sim. Então, a gente publica sobre isso e discute sobre isso. Mas, professor, entre pescar ou dar o peixe, eu preciso de gasolina para ir lá no Rio pescar. O que a gente pode fazer para esse preço da gasolina baixar? Bom, eu já fiz. Em casa tinha 2 carros, só tem um agora. Entendeu? Então, uma das coisas que você tem que começar... Puta, 2 carros? Tinha 2 carros. Uma da minha mulher, ela trabalha e outro eu tenho o carro. Então, diminui. É só um carro que a gente vai usar e quando der um aplicativo. Achar alternativas, porque o preço da gasolina hoje, né, e no mundo todo está aumentando bastante e vai aumentar mais. E vai aumentar mais. Professor. Por quê? O que é o problema? Demanda e oferta. A oferta de petróleo no mundo, ela diminuiu com a pandemia. Muitas petroleiras pararam de trabalhar. Então, diminuiu a oferta de petróleo. Como diminui a oferta de alguma coisa e a demanda aumenta, o preço aumenta. Então, esse é o grande problema. E até voltar à produção total de petróleo, a gente ainda vai ter aumentos ainda até o ano que vem. É momento, então, de colocar em prática a sua vida fitness, andar de bicicleta, a pé, melhor ainda, né? Melhor ainda. Achar alternativas. Eu sempre falo, Thiago, da questão colaborativa. Né? Então, combino com você passa lá em casa, a gente divide a gasolina, vai no seu carro, num dia vai no outro carro.
entendeu? Achar questões alternativas. Em países desenvolvidos, nós teríamos metrô e teríamos ônibus para todo mundo. No De Brasil, qualidade, né? De qualidade. No Brasil, a gente não tem. Então, a gente tem que achar outras formas de usar isso de forma colaborativa. Porque aí que tá a mentalidade, né, professor? Isso eu tô dizendo com cuidado com o planeta e tudo mais. Os transportes comunitários, os transportes coletivos, deveriam ser a nossa principal forma de se locomover dentro da cidade. Tem uma né? pesquisadora do IPEA, onde eu fui também pesquisador por 4 anos lá no IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo, lá em Brasília. Ela falou o seguinte: não deveria ter carro para pobre. Ela publicou um negócio assim, para chamar atenção. Sim, sim. E aí ela foi a pé? isso era para chamar atenção, né? E aí a gente viu aquela publicação, todo mundo assustou, porque né, o funcionário público... Já tal. foram cancelar ela Aí lá? vamos lá. Na época não tinha já isso fala aí. aí o Insta dela, que eu já vou... Na época não mandar aqui tinha pra ela, tá louco? esse por cancelamento isso que ela de hoje. Eu não tenho, mas você falar mas isso teve é um pesado. impacto interessante. Machuca. Teve um impacto e aí a gente foi ler o paper, né, qual que é o estudo dela. E ela falava, ela tinha que substituir, porque o custo de uma pessoa que tem renda baixa ter um carro é muito mais alto que quem tem renda alta. Então, na verdade, o governo tinha que bancar o transporte público. Então, na verdade, não é ter o carro, é ter na verdade, uma logística para ela. Ter um metrô, Publicitária, né? ter um Título. que eu lembro, 2014, e isso foi muito discutido. Falar, é isso, porque o custo de você ter um carro é um bem que ele acaba perdendo o valor, ele tem um custo muito alto, que não é só combustível, né? IPVA, que vai, né? IPVA no começo do ano, gasolina, tem um monte de... Não, e faz careca parte que você dessa trocar. complexidade, né? Que não Isso. envolve só uma coisa. Porque quando vem a conta, não vem só o IPTU, vem o IPVA, vem todos a manutenção do matrícula, carro, a né, da manutenção do escola, carro. e vem todas as outras acontecendo ao mesmo tempo. E aí, quando eu estava em Brasília fazendo doutorado, eu ia de metrô, cara. Entendeu? Então é legal demais, entendeu? É muito mais barato. E aí, assim, um monte de gente, né? Então impacta menos o meio ambiente, o custo é bem menor, você não precisa ter um carro. Agora, tem que ter acesso para todo mundo. Como Campo Grande não tem, Mato Grosso do Sul não tem, né? Então, esses acessos. Então, aí, essa é a discussão dela, né? Não deveria ter carro para pobre. Aí ela vai explicar isso. Isso é uma questão econômica, mas aí, como eu falei, aqui tem uma questão ambiental também, Claro. né, professor? É muito forte. E países desenvolvidos, eles optam por essa questão do transporte coletivo e tal. Pessoas... tem até... em alguns lugares, né, artistas que andam no mesmo ônibus que o pessoal ali, por quê? Porque isso é comum, é uma cultura Não, que mas é tem criada. uma estrutura. Tem uma estrutura pra isso, E né? agora, mas o mais legal que eu estou estudando agora é o próximo passo disso. O próximo passo é o carro elétrico e Mas solar. Era isso que eu ia falar agora. Isso. Porque agora, onde eu vou, gente, eu tô sendo ultrapassado por bicicleta elétrica, Isso. moto elétrica. Essa onda, assim, nos próximos 5 anos que a gente vai ter aí, a gente realmente vai mudar tudo isso. Porque o país vai ter que mudar, vai ter que ter uma estrutura para atrair esses investimentos, que vai ser muito dinheiro, Sim. muita grana, e aí a gente está estudando isso, como é que os estados vão mudar. Tanto que o nosso estado está trabalhando com a questão do carbono neutro para 2030. Né? O primeiro estado está fazendo isso e foi lá na COP, ele foi o primeiro estado que apresentou um projeto. E dentro disso tem os carros elétricos e solares. O que é esse carbono neutro? Carbono isso que eu neutro é a pergunto. gente achar, reduzir as emissões de carbono e aumentar o sequestro de carbono. Então, as nossas florestas sequestram, elas tiram o carbono e nós diminuímos na produção. E a gente chega a um carbono zero, que a gente aumenta a nossa produção e diminui o que as indústrias fazem. E aí a gente chega no momento que é zerar isso. E aí, quando a gente zera isso, a gente pode vender os nossos créditos de carbono. Né? A gente pode vender. E aí, hoje, foi caro, calculado né, pelo Banco Mundial 100 bilhões de dólares para o Brasil. Se os países desenvolvidos forem pagar, a gente vai receber todo ano 100 bilhões de mas dólares. dá para vender muita coisa, né? amado. Dá Você pra vende vender tudo, você vende até a mãe, né? Se quiser, você Então vende. é isso que a gente vem estudando Ou a nesse sogra. impacto público. Professor, eu queria fazer uma pergunta em relação a essa questão dos carros e tudo mais. Eu estava andando de Uber, ele falou assim, fez um comentário. Eu queria saber, e é o comentário que a população faz, né, de maneira geral. Ele falou, o preço da gasolina tá alto porque daqui a pouco não vai ter mais carro a gasolina. Por conta dos carros elétricos e tudo mais. É uma fala? Não. É uma falácia. Essa é a oferta do petróleo, né? Está diminuindo, né? A OPEP não deixou aumentar. Isso é tudo um lobby. São poucas pessoas que mandam no petróleo no mundo. É Peraí, um lobby. professor, o que é lobby? O lobby, Que é lobby? O lobby é assim, vamos lá. É que eu morei em Brasília, a gente fala muito disso no lobby. O que é o lobby? É um job. Imagina. É o Thiago que fala o seguinte: o Thiago ele é o dono da petroleira lá em Abu Dhabi, certo? E ele é trilionário, né? E ele, o que ele faz? Profetiza, senhor. Ele vai na Organização Mundial do Petróleo e fala o seguinte: eu vou produzir tanto. Se alguém produzir mais, eu vou diminuir minha produção, porque eu quero que o preço aumente.
eu não pode fazer isso, isso é contra o mercado. Sim. Né? Tá, então eu vou parar de produzir, eu sou trilionário. Sim. Vocês vão ficar sem. Você entendeu? Então tem os monopólios, né? Os produtores que acabam fazendo esse chama de lobby. Essa negociação que é mais para o lado deles para aumentar o preço. Sim, entendi. Ô, professor, e com as pesquisas que o senhor tem feito, tido resultado aí sobre o governo, que dica a gente pode deixar para quem está ouvindo, acompanhando a gente no canal também? O governo tem feito isso, então cuida mais disso? Eu sempre falo o seguinte, Thiago, não dependam do governo. De nenhum governo. Não estou falando nem de um lado nem de outro, né, que é muito polarizado hoje. Não dependam de governo nenhum. O governo, ele sempre está buscando arrecadar mais impostos, que é o que a gente paga, né? E do outro lado, ele tem que redistribuir isso com eficiência. O que ele tem que fazer? Saúde, educação, transporte, segurança, né? Isso não faz bem. Não faz bem. Você sabe que não faz bem. Se alguém achar que faz bem, não faz bem. Então, o que acontece? Se você depender do governo e achar que governos vão resolver, o super-herói vai aparecer lá e vai resolver, não vai resolver. Se a gente olhar os dados de todos os tempos, vem mudando de governo e não muda nada. O que muda na vida da gente? A gente achar alternativas fora, bem longe de coisas ligadas com o governo. Então, ser empreendedor, realmente, né? Ser empreendedor, buscar alternativas. Hoje, a internet está aí, mostrando muitos empreendedores na internet. Então, é achar alternativas que você tenha ganhos, que você tenha possibilidades de escalar negócios, de escalar pesquisas, usando a internet, usando aí a 5G que está chegando agora. A informação está aí. Fora, sem depender de governo. Quando você tem alguma coisa muito ligada com o governo, o que acontece? Você fica com uma barreira muito grande. Então, você depende, naquele governo vai ser melhor ou não vai. Então, sempre eu falo, não dependam de governo. Né? Então, isso é importante. O que a gente vê é o seguinte, o governo impacta nas nossas vidas. Sim. A gente tem que olhar assim, o quanto impacta? É isso que eu faço. O quanto impacta? Então, se uma política dessa fizer, eu lembro que o Thiago, alguns anos atrás, não sei se ele vai lembrar disso, ele me perguntou um dia assim, se a mudança da Previdência é bom ou é ruim? Aí a pergunta para o Thiago... Você lembra disso, Thiago? Exposed! Lembra que mudou a Previdência, né? Sim, a gente teve a reforma da Previdência. Eu falei, Thiago, é bom ou ruim para quem? É para você ou para o país todo? Porque a gente está mudando o país todo. Aí ele ficou em posição fetal. Por quê? Para a gente é ruim. Para a gente que era mais jovem, que vai aposentar, é ruim. Para quem está aposentado, não mudava nada. Mas quem estava próximo de aposentar era muito ruim, porque tinha que ficar mais tempo trabalhando. Agora, por que fizeram isso? Então, aí é a pesquisa que a gente mostra isso. Então, fizeram isso porque não ia pagar os aposentados. O dinheiro não ia dar. Ia chegar num momento que não ia dar. Então, os dados mostravam isso. Então, se você quer olhar pelo país, olhar pessoalmente, como é que você quer olhar o problema? Tudo aí né? tem um ponto de vista, isso. né? E aí eu volto a falar. Se você depender de uma aposentadoria do governo, a gente está enrolado. Nós, por exemplo, a gente não pode depender. Né? Porque no futuro a previdência social tende a acabar. É isso que eu ia falar. Porque é um sistema depois da Segunda Guerra Mundial nessa questão, né? Isso, eu acho que está na hora de acabar já. E esse estando enrolado aí, a gente precisa de super-heróis também para poder... O professor falou que não existe super-heróis, mas a gente pode até dar uma dica já para Marvel de um super-herói aqui que ganha até prêmios, né? Que ajuda a gente a enfrentar tudo isso. Mas isso tem provado para a gente como a pesquisa, o descobrir dados e informações ajuda a sociedade a poder questionar algumas coisas, né? Porque a gente começa realmente a transformar o mundo com perguntas, não com conformismo ou com qualquer outra coisa do tipo. Professor, muito obrigado pela participação. É um momento que... Cacete, foi muito rápido, velho. Eu vou ter que voltar a trabalhar agora. Mas é um momento assim que bom começar esse programa com o inexorável, elegantíssimo, mega inteligente, que eu sou seu fã. Já disse isso várias vezes. Tiago, Wellington, muito obrigado pelo convite. Quando quiser, convida novamente. A gente realmente precisa desse bate-papo. Gostei muito do cenário, gostei muito da produção aqui. E realmente vocês tiveram uma ideia excelente, né? Trazer cientistas para falar sobre essas questões. Eu acho que vocês realmente estão de parabéns, tiro o chapéu, porque essas questões, a gente sabe que existem cientistas muito fechados para o mercado, cientistas e aí é importante a gente fazer esse diálogo, que na verdade a gente quer ficar bonitinho, né? E trazer realmente soluções e ajudar as pessoas para entender melhor. Informação está aí, é isso que você falou. E é só analisar e saber analisar. E a gente até desmistifica aquela ideia de que o pesquisador vai virar só professor, né? Ele tem tanto campo de trabalho aí para atuar.
Mas obrigado de novo, viu, professor? Agora que eu notei que a nossa gravatinha tem dinheiro, né? Que Mas vem é dinheiro. pra atrair, é pra atrair. Venha dinheiro. Gente, esse foi o nosso programa aqui, Doutor Neura, para tentar tirar um pouco das neuras que existem na cabeça sua sobre alguns assuntos. E hoje a gente recebeu o professor Michel Constantino. Até a próxima.